Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 10º domingo do tempo comum e a palavra de Deus anunciada a nós neste domingo começa pela profecia de Oséias. O profeta Oséias inicia o seu texto, a sua profecia na leitura de hoje, indicando-nos que não basta seguir o Senhor para reconhecê-lo, é preciso saber segui-lo. É preciso buscar em Deus e na sua palavra a compreensão correta, o conhecimento de Deus, de que fala o profeta Oséias no final da leitura, para conseguir seguir o Senhor e neste caminho de seguimento reconhecê-lo. Porque muitas e muitas vezes nós que estamos no caminho de Deus experimentamos uma certa ausência do consolo de Deus. Quantas pessoas na sua trajetória de fé não experimentam o que os santos chamaram de aridez espiritual, de deserto espiritual, de noite escura da alma, em que nenhum consolo, nenhum afeto por Deus a pessoa sente. E mesmo nesses momentos em que parece que Deus está ausente, em que parece que as coisas não têm solução, a pessoa que sabe seguir o Senhor e reconhecer a sua presença, mesmo nos momentos adversos da vida, essa pessoa permanece firme na fé, como aconteceu com Abraão. E São Paulo, na segunda leitura, tirada da carta aos Romanos, fala justamente de Abraão e nos apresenta Abraão como modelo de fé, como modelo de crente, de alguém que acredita em Deus, que consegue esperar em Deus contra toda esperança humana. Quando os cálculos humanos, a análise humana chega à conclusão de que não é possível, de que não há saída, mesmo assim nesses panoramas, nessas circunstâncias tão terríveis, Abraão esperou em Deus, quer dizer, Abraão confiou em Deus, na palavra, na promessa de Deus, na palavra empenhada por Deus, e ele então viu-se justificado, porque acreditou, e acreditando, colocou-se no seguimento do Senhor. Irmãos e irmãs, a ausência de esperança em Deus nos paralisa, nos impede de continuar o nosso caminho de fé. Por isso, se nós nos sentimos um pouco fracos na fé, fragilizados no nosso amor a Deus, nós precisamos pedir ao Senhor que renove a nossa esperança. Quando nós temos esperança, nós nos movimentamos, nós caminhamos, nós encontramos sentido, mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento. O profeta Oséias, ainda na primeira leitura, fala que há um descompasso entre o amor de Deus para conosco e o nosso amor para com Deus. O profeta ainda, emprestando a sua pena, a sua voz, a sua profecia, para o próprio Deus falar ao nosso coração, diz que o nosso amor para com Deus é um amor efêmero, um amor passageiro, um amor muito sensível no sentido de fragilidade. Ele compara o nosso amor para com Deus como a nuvem ou como o orvalho da manhã. Quem tem um gramadinho em frente de casa ou no quintal de casa, quando vê de manhãzinha aquele orvalho, né? Aí você vai na cozinha fazer o café, preparar o café, quando você olha de novo para a grama, o orvalho desapareceu, evaporou. É assim que o profeta Oséias compara o nosso amor para com Deus. Ele está em algum momento no nosso coração, não é? nas nossas palavras, nas nossas ações, e de repente, por alguma circunstância ou outra, pequena que seja, nós deixamos arrefecer o amor de Deus, deixamos o seguimento de Deus, às vezes por uma decepção humana, às vezes por um desentendimento, às vezes por uma má compreensão e assim por diante, abandonamos o amor de Deus por questões pequenas. O profeta Oséias diz: o nosso amor para com Deus é um amor como um orvalho, um amor efêmero. O que a gente deve fazer? O próprio Deus se pergunta: o que farei de ti, Efraim? Efraim é um jeito carinhoso de Deus chamar Israel. O que eu vou fazer com você, meu povo? Olha o que Deus fez. Deus revelou-nos o seu amor em Jesus Cristo. Amou-nos tanto
que nos deu o seu Filho único. Deus se doou por nós desde o início da criação, mas sobretudo quando enviou o seu Filho ao mundo. E em cada gesto, em cada palavra de Jesus, nós encontramos o amor de Deus, nós experimentamos da pureza do amor de Deus. E o amor de Deus operando em nós, produz em nós uma caridade, um amor que é dom sobrenatural. Segundo a nossa fé, a caridade que Deus opera em nós, não é algo que nós adquirimos com os nossos próprios esforços. Largados à nossa própria sorte, o nosso amor é muito egoísta. Nós estamos querendo nas relações com as pessoas sempre encontrar o que nos beneficia, o que nos faz bem. E a caridade de Deus derramada em nós busca, em primeiro lugar, a glória de Deus e depois o bem do próximo. Este amor ágape, este amor doação, este amor entrega, este amor que se faz dom de si, não pode ser produzido por nós mesmos. Ele é virtude teologal, é virtude sobrenatural, é dom da graça de Deus operando em nós. Levi, no evangelho de hoje, experimentou este amor incondicional de Deus. É tão bonito escutarmos esta passagem do evangelho de São Mateus, em que o próprio evangelista São Mateus recorda a sua vocação, escreve sobre a sua vocação. Olha, se o padre pedisse para cada um aqui escrever a sua experiência pessoal com Deus, o seu chamado vocacional para o serviço na comunidade, para a vida matrimonial, como foi, né, a constituição do seu matrimônio. Se eu fosse escrever também a minha história de vocação, ou contar para vocês a minha história de vocação, certamente nós nos enriqueceríamos com tantos testemunhos, tantas experiências bonitas de encontro pessoal com Cristo, de encontro com Deus vivo. São Mateus faz isso no evangelho que foi proclamado nesta Santa Missa. Ele nos conta como foi o seu primeiro contato com Jesus, a sua primeira experiência com Jesus e como Jesus transformou a sua vida. Diz-nos o evangelista São Mateus que havia um homem chamado Levi, que era ele mesmo, cobrador de impostos, estava na coletoria de impostos. Jesus passou, viu Levi e o chamou: segue-me. Imediatamente Levi se levantou e se pôs a seguir Jesus. Na sequência, no versículo 10, Jesus estava já na casa, não mais de Levi, mas de Mateus. Quer dizer, Levi teve a sua identidade transformada. Ele, a partir daquele encontro com Cristo, transformou-se em uma nova criatura, mudança de nome, Mateus. Jesus estava na casa de Mateus, comendo com Mateus, comendo com os amigos de Mateus, que eram também cobradores de impostos, causando por isso escândalo nos fariseus, nos religiosos da época, porque os cobradores de impostos eram pecadores públicos. Uma coisa é o pecador privado, né? Sou eu, você, né? Infelizmente, quando pecamos, ninguém fica sabendo, só Deus e o nosso confessor. Mateus, Levi, era um pecador público, que todo mundo passava e reconhecia: lá está um pecador. Porque a prática comum da época era uma prática de corrupção na cobrança dos impostos. Como às vezes a gente escuta no noticiário da televisão, não é? Obras orçadas num valor X e que na verdade valem um valor menor, não é? Às vezes a obra vale 100 mil reais, aí há um acordo ali com a empresa, faz por 200 mil reais, 100 mil vai para a obra e os outros 100 mil são repartidos, né? Era assim que acontecia com os cobradores de impostos. As pessoas viam pagar o tributo, pagar o imposto ao império, e, por exemplo, o imposto era de 500 reais para aquela família, o Levi e os demais cobradores cobravam 900 reais. 500 iam para o império e 400 ficavam com eles. Eram ladrões públicos, ladrões institucionalizados. Levi era um pecador público. E o que Jesus fez, irmãos e irmãs? Olhemos
e recordemos o Evangelho. Jesus não passou por Levi e disse assim: Levi, você está no seu pecado, mês que vem eu vou voltar aqui, e eu quero ver você diferente, quero ver você transformado, eu quero ver você convertido, aí sim eu vou te chamar para o meu seguimento. Jesus não fez isto. Jesus, no meio do pecado de Levi, no meio da indignidade de Levi, no meio da miséria de Levi, o chamou: segue-me. Vejam, irmãos e irmãs, Jesus não aprova o pecado, não aprovava o pecado de Levi, mas ele sabia que a única condição para Levi mudar de vida era estando junto dele. A única possibilidade que havia para a transformação de vida de Levi era caminhar com Jesus, participar da vida de Jesus, aprender com Jesus a amar e a ser justo. Nós somos Levis, todos nós temos a nossa indignidade, os nossos limites, as nossas fragilidades diante de Deus. E Deus, queridos irmãos e irmãs, não tem asco, não tem nojo da gente, pelo contrário, Ele se aproxima de nós como um médico se aproxima do enfermo. Deus se aproxima de nós na nossa enfermidade espiritual, porque Ele é o médico das nossas almas. Se Ele ficar distante de nós, nós não temos cura, nós não seremos sarados. E é justamente sabendo disso que Deus, tendo misericórdia de nós, nos chama, nos vocaciona, nos traz para perto de si, para Ele cuidar de nós, como um médico cuida do enfermo, como um pastor cuida de seu rebanho. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós podemos dizer que Deus chamou Levi porque teve misericórdia, assim como Deus nos chamou para estar aqui sentados neste banco de igreja, porque teve misericórdia de nós, não porque nós somos bons, maravilhosos, não é? Não, porque teve compaixão de nós e sabe que a transformação da nossa vida, a transformação do nosso coração tacanho, tantas vezes egoísta e mesquinho, só é possível se formos transformados pela graça de Cristo, que é derramada sobre nós a partir deste altar, na Santa Eucaristia que comungamos. Papa Francisco extraiu o seu lema como bispo e bispo de Roma a partir de uma homilia que São Beda, o Venerável, fez desta passagem do Evangelho de São Mateus. E o lema do Papa Francisco é: miserando atque eligendo, misericórdia e eleição, eleito pela misericórdia. Foi isso que aconteceu com Levi, e o Papa Francisco diz: foi isso que aconteceu comigo. Deus me escolheu porque teve misericórdia de mim, porque se Ele levasse em conta as minhas faltas, como as Sagradas Escrituras dizem, se Deus levar em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas nele se encontra o perdão, portanto nós podemos confiar, nós podemos esperar que Deus haverá de nos conceder o seu perdão, de nos reconciliar, de transformar os nossos limites em virtudes, de melhorar a nossa vida. É nesta esperança que nós estamos fundados, e é justamente para esta esperança que a Eucaristia nos anima e nos alimenta. Peçamos, irmãos e irmãs, que este banquete eucarístico nos sustente na nossa caminhada, para que sejamos bons seguidores de Jesus, conscientes que se pertencemos a Cristo, é porque Ele teve compaixão de nós, é porque Ele teve misericórdia de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.